Oi, gente, sejam bem-vindas aqui ao meu canal. Tudo bem com vocês, apesar dessa pandemia? Hoje eu vou dividir aqui com você um pouquinho sobre esse artista famoso, né, o Paul Cézanne, que é considerado o pai da pintura moderna. Muito interessante, né? A gente aí da psicanálise também gosta muito da área de arte, né? Porque a arte, de certa forma, também ela possibilita, assim, né, a realizar, né, uma organização psíquica, é uma forma das pessoas se expressarem, se não com as palavras, mas através da arte, né, que é uma forma de elaboração psíquica. Por isso que é interessante também a gente estudar toda essa parte, né, dos artistas, da arte, como que cada um elaborou, né, as suas questões, né, quem que não tem questões, né? Isso faz parte da vida, faz parte do ser humano. E o Paul Cézanne, né, ele era uma pessoa que não teve tantas dificuldades financeiras, vamos dizer assim, né? O pai era filho de banqueiro, na época diferente de outros artistas, né, de seu período. E ele teve uma vida um pouco mais solitária, que era uma questão dele mesmo, né? Ele foi um pintor francês, né, no século XIX, início do século XX, que passou por várias fases no seu percurso como pintor. Desde o período romântico, impressionista, e também ele foi o precursor do movimento cubista, né? O que levou Pablo Picasso a dizer certa vez que Cézanne foi tão somente meu único mestre. Foi como um pai para todos nós, né, os pintores mais jovens da época. A sua vida foi dedicada à pintura, sendo apelidado por São João da Cruz da pintura, por fazer da sua arte a sua religião. Apresentava uma personalidade introvertida, às vezes colérico e carrancudo, né? Paul Cézanne ele nasceu em 19 de janeiro de 1839, no sul da França, em Aix, em Provence, uma cidade universitária da região da província da Alpes-Côte d'Azur. A montanha Saint-Victor, que é próxima da sua residência, uma montanha feita de pedra de calcário, tinha vista para a cidade e que ficava assim, bem ali a zona rural, seriam os temas frequentes nas obras de Cézanne. Os seus pais, Luiz Augusto, ele era exportador inicialmente de chapéus de feltro, e sua mãe, Ana Elizabeth, não eram casados até o nascimento de Paul. Os pais se casaram em 29 de fevereiro de 1844, após o nascimento de sua irmã Marie. E mais tarde, Paul teria mais uma irmã de nome Rose. Mas foi com Marie que ele tinha uma relação mais próxima familiar. Os irmãos sempre assim, né? Sempre tem algum que se identifica mais. O artista teria o seu primeiro contato com os livros na escola de Aix, uma pequena escola primária, onde somente em 1877 teria ligação através da linha ferroviária entre Aix, eu não sei se é Aix ou Aix, e a capital Marseille. Seu pai, mais tarde, adquiriu uma ascensão econômica, se associando ao caixeiro do Banco Barges, onde fundaram o Banco Cézanne e Cabassal. Seu pai era um homem severo e mantinha uma relação difícil, distante e temorosa com o filho Paul. Assim, seu pai passa a ser um personagem rico na cidade de Aix. Com o poder aquisitivo melhor da família, ele foi estudar na escola Saint-Joseph e logo após ingressou em uma escola com maior prestígio, o Collège Bourbon, permanecendo lá até os 19 anos. Paul adquiriu uma boa formação humanista no Colégio Bourbon e arrumou um grande amigo, Émile Zola, nascido em 1840, e que se tornaria um renomado escritor francês. Os dois amigos se uniram a Baptiste Baye e esse trio passaram a ser conhecidos como o Trio dos Inseparáveis.
Em 1857, depois de Cézanne ter se destacado como poeta, surge seu interesse pelas artes e assim iniciou-se em estudos paralelos artísticos na Escola Municipal Livre de Design de Aix, onde aprendeu a desenhar com Joseph Gilbert, um monge espanhol. Seu grande amigo Zola, após a perda do pai, vai residir em Paris com sua mãe, o que deixa o grande amigo em um estado de profunda depressão. Foram inúmeras correspondências para manter essa amizade. Apesar de Cézanne demonstrar uma grande habilidade pelo desenho, onde chegou a ganhar um segundo lugar em um concurso da escola, acabou atendendo ao desejo do pai em estudar direito. Assim, frequentou a universidade entre 1859 a 1861, quando decidiu abandonar o curso para se dedicar naquilo que aprendera a amar. Em 1861, no outono, se instalou pela primeira vez em Paris. Nessa cidade, assistiu às aulas da Academia Suíça, visitou o Louvre e visitou a exposição anual parisiense. Apesar do apoio do seu grande amigo Zola, Cézanne permanece em Paris por apenas 6 meses e retorna a Aix. No seu retorno, ele chegou a trabalhar durante 1 ano no banco de seu pai e, com insatisfação nesse trabalho, chegou a escrever no livro caixa de seu pai: Cézanne, o banqueiro, vê, não sem horror, que através de uma mesa nasce um pintor. Ali ele decidira, ir atrás do seu desejo. Aos 23 anos, em novembro de 1862, retorna a Paris em busca de prosseguir com seu desejo de fazer uma carreira artística, onde permaneceu até o verão de 1864. Em Paris, ele encontrou-se com Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir e Achille Imperial. Esses nomes, colega da escola primária de Aix. Na companhia dos amigos, Cézanne se reunia no Café Gerbois, também se encontrando com Francisco e Antônio Guilherment. Nessa época, sua pintura se encontrava no gênero romântico. O pintor combinava a inspiração dos clássicos, as pinturas contemporâneas e copiados no Museu do Louvre, com as novidades do campo artístico. Em 1863, ele visita o Salão dos Recusados. Suas pinturas foram exibidas nesse salão. O Salão de Paris rejeitou suas obras por todo o período de 64 a 1869. O seu primeiro período da pintura, denominado como período romântico e ainda academicista, que se prossegue até o ano de 1871. O primeiro amor de Cézanne às escondidas de seu pai. Ainda em 1871, Cézanne inicia sua relação com Hortense Fiquet, sem o conhecimento de seu pai. Alegava que o pai, que o forçou a estudar direito, cortaria a mesada se soubesse. E a farsa continuou mesmo depois de Hortense ter dado à luz o Paul Júnior, em 4 de janeiro de 1872. Cézanne passava longos períodos na casa dos pais, e o garoto e Hortense ficavam na capital. Eles se casaram somente após 17 anos juntos. Marie Hortense Fiquet, seu nome de solteira, conheceu Cézanne no início de 1869, aos 19 anos. Era de família humilde, posava para vários artistas e trabalhava como encadernadora. Durante sua vida, Cézanne pintara vários quadros de Hortense. Alguns já passei por aqui. Você poderá, dar uma olhadinha, essa senhora que aparece era a esposa dele. Ainda em 1872, Hortense e Paul se estabeleceram em Pontoise, a convite de Pissarro, aos arredores de Paris. Em algumas de suas obras, observa-se a influência de Pissarro, como as pinturas. A Casa do Enforcado, a Casa de Père Lacroix, a Casa do Dr. Guache, em Auvers, e a paisagem perto de Pontoise. Ele pintava, reproduzia nos seus quadros a Casa dos Amigos. Em abril de 1886, o casal contraiu matrimônio e Cézanne reconheceu seu filho Paul, que estava com 14 anos de idade.
5 meses mais tarde, ele perderia seu pai e receberia uma rica herança que seria dividida entre seus 3 irmãos. Assim, Cézanne não tinha, como os demais artistas, problemas de ordem econômica. No período de 72 a 1877, Cézanne entra em contato com o impressionismo, através de Pissarro, seu amigo e mestre. Em algumas de suas obras, observa-se a influência de Pissarro, como as pinturas A Casa do Enforcado, A Casa de Père Lacroix e A Casa do Dr. Gachet. Nessa obra, por exemplo, os elementos impressionistas são facilmente detectáveis. Primeiro, a escolha do tema, uma paisagem pintada ao ar livre, distante dos retratos ou das composições alegóricas de sua primeira fase. Cézanne, mais tarde, abandonará esse estilo para construir o que ele mais queria, o seu estilo pessoal. Aí houve o período construtivista, entre os anos de 1878 e 1887. Ele começa a experimentar uma nova forma de expressão plástica, buscando chegar a uma nova forma daquilo que desejava mostrar, algo que seria da singularidade dele. Em 1880, passou um período na casa de Zola, em Medan, onde pintou o Castelo de Medan. Até 1882, ele continuou a tentar apresentar suas obras. Neste ano, por intervenção de seu colega e artista, Antoine Guillemette, conseguiu exibir o retrato de Luiz Augusto Cézanne, seu pai, que foi a sua primeira e última obra aceita no salão. Na inauguração da Torre Eiffel, em 1889, ele participou da Exposição Universal de Paris e ali foi exposto o quadro A Casa do Enforcado. Mais tarde, participaria de outra influente exposição em Bruxelas, Le XX, do século XX. As suas obras começaram a ter o reconhecimento público, porém o pintor tinha uma personalidade retraída e suas relações com os demais artistas se tornariam cada vez mais distantes. Em 1890, Cézanne começa a ter problemas crônicos de diabetes, mas isso não impediu durante essa década de liberar sua capacidade de expressão. Foi no outono desse ano, em Aix, que iniciou a série de composição dos jogadores de cartas. Naquele momento, também pintou os retratos de lavradores em Jazz de Buffon e prosseguiu com sua tarefa aplicada de captar as naturezas mortas, que é um estilo próprio dele, Entre 1890 e 1896, ele produziu uma ambiciosa série de pinturas dedicada ao tema dos jogadores de cartas. Utilizou como modelo os agricultores da fazenda de sua família, perto de Aix, na Provence, e baseado em numerosos estudos preparatórios, o artista criou 5 composições que desenvolvem e desafiam as representações tradicionais desse tema, popular desde o século XVII. Parece que a tela do museu, a tela desses jogadores de cartas, foi a primeira da série. Depois de pintar uma segunda versão 2 vezes maior, com uma figura adicional, ele foi fazendo, sim, parece que tem 5 telas do mesmo assunto, só que com detalhes diferentes. Ele eliminou todos os detalhes, nas versões, e deixando apenas 2 jogadores confrontando-se, um em cada lado da mesa. Vollard foi um importante marchand e galerista na vida de Cézanne. Ele foi fundamental para o reconhecimento da obra de Cézanne. Ele organizou entre os anos de 1895 a 1899 2 exposições monográficas. Esse importante marchand também contribuiu para o sucesso de Renoir, de Matisse, entre outros artistas da época. E coube a ele a organização da primeira exposição também de Picasso. Aos poucos, Cézanne foi se isolando cada vez mais. Seu método de trabalho era lento, onde o pintor calculava milimetricamente cada pincelada, em que as camadas de tinta sobrepunham-se até atingir a estrutura plástica desejada por ele. Aí ocorreu a morte da sua mãe, em 25 de outubro de 1897, morre a sua mãe e ele ficou extremamente abalado, se sentindo mais solitário. Em menos de 2 anos, vendeu sua propriedade
e se instalou em Aix. Sua mulher e filhos sempre permaneceram em Paris, e ele sempre mais sozinho. Em 1901, ele comprou em Les Louvres um terreno e construiu ali um novo ateliê onde dominava a paisagem provençal. Em 1904, o artista ganha uma sala especial para apresentar a exposição de 33 obras de sua autoria, e nos 2 anos seguintes ele expôs na exposição, porém com um número menor de obras. Em 1905, Vollard organizou outra exposição com suas aquarelas, e isso não impedia o artista de continuar trabalhando obsessivamente. Cézanne, embora cansado e a idade já o limitava, porém, a pintura era a sua motivação. Se mostrava obcecado pela sua pintura autônoma, que poderia se expressar por si mesma. Em 15 de outubro de 1906, enquanto pintava ao ar livre, foi surpreendido por uma tempestade e o encontraram inconsciente. Nos dias seguintes, próximo à sua morte, ainda continuou a pintar no jardim de sua casa em Aix. Paul Cézanne morreu em 22 de outubro de 1906 e sua esposa e filho não chegaram a tempo para seu enterro. O artista morreu junto à companhia de seus quadros, solitário como tinha sido em grande parte de sua vida. Assim ele dizia: o desenho e a cor não são distintos, porque tudo na natureza é colorido. À medida que se pinta, desenha-se. Quanto mais a cor harmoniza, mais o desenho se torna preciso. Quando a cor atinge a riqueza, a forma encontra a sua plenitude. Paul Cézanne. Mas por que ele foi considerado, então, o pai da modernidade na pintura, né? É que ele considerava que havia um outro mundo além daquele que costumamos a ver e que deveríamos olhar com os novos olhos. Assim, ele deixa de respeitar as regras das perspectivas originais e acadêmicas, bem como as cores originais. Embora ele tenha sido mais reconhecido em torno de 1911, 5 anos após a sua morte, pode-se pensar que sim, ele conseguiu atingir o seu desejo, que era de criar algo original e que suas telas pudessem um dia serem expostas em vários museus. Entre suas pinturas de paisagens, retratos de natureza morta, ele dizia que o mesmo assunto visto de um ângulo diferente oferece um tema de estudo do maior interesse e tão variado que poderia me ocupar dele durante meses, sem mudar de lugar, inclinando-me ora mais à direita, ora mais à esquerda. Enfim, gente, Paul Cézanne foi o grande responsável da transição entre o impressionismo e o cubismo, um artista à frente de seu tempo. Ele mesmo chegou a dizer que talvez tivesse nascido numa geração anterior da qual deveria ter nascido. Eu gosto de pesquisar sobre a vida e as obras dos grandes artistas, né? Como já disse, porque através da arte é uma das formas para que se possa escolher para expressar aquilo que as palavras não conseguem, deixando com que a singularidade de cada artista seja respeitada, tá? E aos poucos eu vou trazer aqui no canal mais biografias. É muito legal, né? Eu gosto muito desses assuntos. Então era isso por hoje, tá? Se gostou, eu tenho que pedir isso para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos ter um canal aqui, né, de cultura, dessas coisas aí, que é legal a gente saber, né? Nunca é demais. Um abraço a todos. Então, um abraço para vocês, viu, gente? Se cuidem, né? Vamos aí, né, se cuidar, porque a gente não tá na idade de brincar com essa pandemia. Até a próxima, tá?